Olá, meus amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos um pouco sobre a doutrina espírita, mas sempre assim, com um foco na vida, no nosso dia a dia, nas questões que nos afetam, com essa visão espírita que é cristã. Estamos aqui para isso. Meu nome é Renato José, sou espírita, estudante e trabalhador há mais de 20 anos e me propus a fazer esse tipo de divulgação que podem ter as minhas falhas, eu peço perdão, mas é bem intencionada. E hoje vamos falar sobre o espírita e a culpa em comer carne. Foi um tema proposto pela minha amiga e seguidora no YouTube, Bia. Eu estou falando amiga, não é só a forma de falar, não. Já conheço ela há algum tempo, pela internet, e ela pediu esse tema, o espírita e a culpa em comer carne. É um tema bastante polêmico que já faz parte do debate espírita há muito tempo, né? Eu fiz uma oração antes de começar esse vídeo, fiz uma oração aos bons espíritos, coloquei uma música de sintonia com as boas energias, pedindo a eles que me iluminem, me intuam nesse momento, porque isso pode servir para tirar pessoas do processo de culpa, que é muito dolorido, e também para abrir os olhos de outras pessoas que estão dando muito foco a algumas questões que às vezes embaçam as nossas vistas para questões que estão muito mais prioritárias, né? Então eu pedi ajuda por isso. Como eu levantei várias ideias, eu fiz uma pesca. Pesca aqui na Bahia chama cola, lá no sul, né? Aquele papelzinho que você bota para guiar. Eu fiz, então, de vez em quando eu focar as vistas na tela do computador, é porque eu estou buscando o próximo item, tá bom? O que eu vou conversar aqui vai ser uma leitura minha de tudo que eu já vi. A gente sabe que no YouTube aí tem Divaldo Franco falando sobre isso, tem Chico Xavier falando sobre isso, ele foi questionado desde o pinga-fogo, olha, década de 60, né, chegando na década de 70, no pinga-fogo já perguntaram isso a Chico Xavier. Divaldo Franco já se posicionou quanto a isso, eu já vi a posição dos dois, eu já li o Livro dos Espíritos sobre o tema, já li a Gênesis sobre o tema, já ouvi outras questões. Já perguntei a algumas pessoas que eu considero sábias espiritualmente, como meu irmão Arivaldo, meu irmão, colega de trabalho há muito tempo e que caminha comigo aí nessa busca de ser uma pessoa melhor. Pedi a opinião dele. Então, tudo que eu já vi, já li, já assisti e também o que eu já passei por experiência disso, certo? Eu tenho certeza que esse vídeo será um pouco maior do que os nossos corriqueiros 6, 7 minutos, mas vai valer a pena, tá certo? É uma questão antiga e que, dentro do movimento espírita, vemos argumentos para os dois lados, né? Conheço espíritas que defendem uma posição, conheço espíritas que defendem outra. Na minha percepção, a gente não tem que defender posição nenhuma nem outra. A gente tem que argumentar e deixar que cada um cresça no seu momento. Um lado vai dizer que Hitler era vegetariano e foi quem foi, não comia carne. Olha, nem bebia, nem comia carne, nada disso. Vai dizer também que Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, todos comiam carne. Vai argumentar também, tudo isso é questões que eu já vi, que o mal é o que sai da boca, não o que entra na boca. Lá no Livro dos Espíritos, vão buscar o Livro dos Espíritos dizendo que a carne alimenta a carne. Aqueles que querem mostrar que comer carne é muito natural. Os que querem mostrar que não é natural, né, e eu já vi palestrante espírita dizendo que quem come carne atualmente, espírita que come carne vai para o umbral, né, eu achei isso um absurdo. O centro espírita, em geral, esse centro espírita não gostou disso que ele disse na palestra, né? Esses vão argumentar, né, que a maldade com os animais, o sofrimento dos animais, que os animais são criaturinhas de Deus,
e que eles passam sofrimento para morrer, para alimentar a gente, vão por esses argumentos, né? Vão também trazer o livro dos Espíritos, porque apesar dele dizer que a carne alimenta a carne, o livro dos Espíritos vai nos deixar claro também que é um processo evolutivo, a mudança da forma de alimentação é um processo evolutivo, a Gênese também vai deixar isso. Quando a gente evolui espiritualmente, nós evoluímos todos os nossos processos de vida, principalmente aqueles ligados à nossa animalidade. A gente vai diminuindo essa animalidade, a forma de tudo, a forma de falar, a forma de proceder, a forma de reproduzir, né? Os espíritos mais evoluídos em outros mundos não se reproduzem como a gente aqui. Tudo vai mudar, claro. Então tem argumentos para os dois lados. Essa questão ficou muito mais séria quando foi lançado o livro Fisiologia da Alma do Espírito Ramatiz, pelo médium Hercílio Mais, lá do Paraná. Esse espírito Ramatiz é um espírito que na última encarnação ele foi indiano, e a gente sabe como os indianos tratam o processo da vaca, processo espiritual, né? Então ele é um espírito indiano e ele fez esse livro, Fisiologia da Alma, que meu amigo Sálio me emprestou uma época, e acreditem, por causa desse livro eu parei de comer carne um ano. E depois a minha fisiologia, a minha cultura, a minha forma de ser criado gritou alto e eu voltei a comer carne, eu me permiti. Tá bom? Então, vão ter argumentos dos dois lados. Eu já conheço os argumentos de um lado e de outro. Argumentos, às vezes, ásperos. Argumentos, às vezes, que fogem até a gentileza que eu já vi. Mas eu quero tratar aqui também com foco na culpa. Eu quero tratar aqui com foco na culpa. Não só se é certo ou errado comer carne, né? Mas essa coisa de gerar culpa. A culpa vai nascer no momento em que você está em conflito com uma atitude e uma consciência. Você tem a consciência que algo deve ser assim, mas você age de outra forma. Isso gera culpa. Culpa é um dos formadores de umbral, é um dos formadores de sofrimento. Um espírito desencarna em culpa, ele entra num processo de dor do outro lado, né? Então, nesse caso específico que estamos tratando, a pessoa já ama lá seu cachorrinho, seu gatinho, já vê aqueles vídeos bonitinhos dos bezerros, das cabras, do homem abraçando o tigre e fica com culpa ao comer aquele pedaço de carne no prato, lembrando que aquela carne é um animal. A culpa é péssima. A culpa já lhe traz sofrimento desde agora. Então, o que eu penso é, não podemos associar, não devemos associar o consumo de carne, o fato de se alimentar com carne, com a evolução do princípio espiritual. Focar nisso, a forma que eu me alimento mostra a minha evolução. Se fosse assim, né, nessa escala evolutiva do princípio espiritual, atravessando todo o reino animal, a girafa, o elefante, a zebra, que são animais herbívoros, o próprio boi, seriam mais evoluídos do que os humanos que comem carne. Né? Se fosse assim. Então, olha só. Princípio espiritual lá atrás, um boi, um elefante, uma girafa, uma zebra, são herbívoros. Né? A gente vai ver o tigre, o leão, carnívoros. E nós, seres humanos, não somos nem herbívoros nem carnívoros. Nessa pesquisa eu aprendi que nós somos onívoros. Nós somos onívoros, porque nós nos alimentamos das duas coisas, tanto da vegetação, das verduras, dos legumes, como da carne. Então nós somos onívoros. O porco também é um animal onívoro. Ele se alimenta das duas coisas. O porco come vegetal e come também, se você botar numa mistura ali carne, ele come também. Então,
o nosso sistema digestivo, a nossa arcada dentária são próprias de animais onívoros. As leis de Deus nos fez assim nesse processo de evolução do espírito. Né? Somos onívoros. Então, tanto o sistema digestivo como a arcada dentária nos mostram isso. A pessoa criada desde pequena, numa família que já come pouca carne ou que tem a ideia vegetariana, ela vai ter muita facilidade de crescer e parar de comer carne. Ao contrário, a criança que vem de uma família que já tem tradição no churrasco, já tem tradição na cultura de comer carne, come muita carne, ao crescer pelo hábito, pelo costume, pelo comportamento genético, né? O comportamento evolutivo da própria fisiologia, ele vai ter mais dificuldade de comer carne. Olha só o fato da criação já mostra maiores possibilidades para um ou para outro, né? A ideia de maldade com os animais e o fato de nós entendermos a morte como uma coisa terrível nos faz colocar esforços nesse sentido. A gente tem a ideia de que a morte é a pior coisa que acontece no mundo. Né? Tem pessoas que me falam, poxa, como é que Deus deixa um tsunami matar tanta gente? Ah, como é que Deus deixou meu filho morrer? Como se a morte fosse a derrota total, a desgraça humana. Quando, na verdade, a morte é apenas a saída do princípio espiritual para os animais ou do espírito para o homem, saída para o mundo espiritual. Para as leis divinas, você não está morrendo, você está apenas mudando de vibração. Né? Então, essa ideia do terror da morte e que nos faz focar muito nessa coisa de não matar os animais. Se a pessoa já consegue não comer a carne animal com tranquilidade, sem sofrimento, ótimo, ótimo. Ela está superando uma fase. Ela está superando uma fase. Se isso for feito com sacrifício desnecessário, com sofrimento, com angústia, porque guarda uma angústia que você às vezes não associa com aquele fato, mas você fica mais nervoso, você fica mais chato, você fica mais intolerante com as coisas da vida, não vai saber, você não vai associar isso a esse fato, mas está lá internamente sendo cobrado. Eu estou falando essa parte com a experiência que eu tive, de me forçar a ficar 1 ano sem comer carne. Fazia as coisas com soja para imitar a carne, e às vezes ia lá, pegava um pouquinho do caldo da galinha que minha mulher fazia para ela, jogava no prato, não estou comendo carne, só estou comendo caldo. Então, ficava me enganando. Então, essa foi uma experiência vivida por mim. Então, se a pessoa já faz isso sem esse sofrimento, ótimo. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro nesse vídeo. Todos nós retornaremos à reencarnação, né? Todos nós reencarnaremos novamente para vivenciar processos ainda atrasados. Então, guarde bem isso. Todos nós vamos reencarnar para resgatarmos processos atrasados e evoluirmos. Chico Xavier vai, Emmanuel vai, Hitler vai, todos nós vamos. Minha mãe vai reencarnar. Então, uma questão importante que ainda eu não vi ser considerada, eu vou falar aqui agora. Tem muito a ver com o plano reencarnatório de cada um de nós. Nós temos um plano reencarnatório. Nós reencarnamos com algumas questões próprias para o momento, questões prioritárias para o momento. Entenda bem isso. Aquela questão que estava me amargurando no mundo espiritual, aquela culpa, aquele processo de arrependimento, aquela necessidade de crescer que estava me jogando no umbral do mundo espiritual, me jogando num atraso ou me paralisando na escala evolutiva. Eu faço um plano junto com os espíritos amigos superiores e reencarno para desfazer uma inimizade, para aprender a não fazer abortos, para aprender a não matar, para refazer laços de amor com familiares de vidas passadas. São tantos os processos, para não mais jogar as pessoas na prostituição, nem ser um incentivador da prostituição, que eu fui talvez em vida passada,
para não roubar as coisas dos outros, que talvez eu tenha roubado muito na vida passada. Então eu sou colocado num processo para crescer aqueles itens. E eu posso chegar aqui e dar uma super dimensão a essa coisa de comer carne e tirar o foco do meu processo. Ainda tem isso, né? Como se eu tivesse que me tornar Jesus já nessa encarnação. Jesus que é um espírito puro. Temos ainda tantos processos de agressão ao próprio ser humano que não superamos ainda na nossa escala evolutiva, né? Se a pessoa declara amor a um princípio espiritual mais primitivo na escala evolutiva, tirando o foco do amor ao ser humano, olha só, eu dou muita importância a essa coisa do amor aos animais e estou tão defendendo essa tese, estou levando para palestras no centro espírita, estou mostrando para as pessoas que eu sou vegetariano por amor aos animais e esqueço que tem um amor ao ser humano, que Jesus falou, amai-vos uns aos outros. Ele não falou isso para os animais ainda não entendem. Amai o próximo como a ti mesmo, amai-vos como eu vos amei. Foi o que Jesus nos deixou. Né? O ser humano é a criatura mais importante para Deus na Terra, por ter atingido o grau de espírito consciente, para se desapegar do processo primitivo animal. Né? Se a pessoa, então, muda esse foco, então o seu processo evolutivo terá que passar por reencarnações para novos aprendizados mais graves do que aquele que se preocupava com o morador de rua, com aquele pobre na fila do hospital sem atendimento médico, com aquela senhora chorando com os filhos nos braços, debaixo de uma marquise de uma loja. Então, se a pessoa já não come carne, realmente por amor aos animais, fique tranquila, faça seu processo, não faça alarde, não cobre do outro. Não leve isso para a pregação religiosa. Entendeu? E até questões menores, como a própria maledicência, a fofoca, né? O racismo, a homofobia, a insensibilidade com os mais fracos, a exploração dos empregados da sua empresa ou da sua casa. São processos, na minha visão, muito mais graves de que querer agora acelerar o processo que foi criado por Deus. A cadeia alimentar foi criada por Deus. O passarinho, como disse meu irmão Ari, aquela coisa linda, a pomba é símbolo da paz. Se ela vê uma minhoca, ela cai para cima, mata a minhoca e come. O leão voa no pescoço da zebra, o homem mata a galinha e o boi. Né? Então é um processo criado por Deus e Deus não vai nos dar pressa. Vamos, ligeiro, para de comer carne já nessa encarnação. Não vai. Então, gente, temos tantos processos para nos preocuparmos. Se você é uma pessoa que já se preocupa com a vida dos animais, já dá nisso uma força porque você precisa, né? Não sei, né, se essas pessoas, às vezes, na vida passada foram uns carrascos de animais, ficaram ricos às custas de grande sofrimento dos animais e trouxeram essa culpa em si. É o processo dela. Então, eu não quero aqui deixar só a minha percepção, a minha leitura sobre o processo de comer carne, mas sobre qualquer processo que às vezes é seu e não é meu. É de muitos, mas não é meu e não é de outros. O foco da gente é aprender a amar. O que você vai botar de prioridade agora vai ser uma história sua, um sentimento seu, e será uma conquista sua. Eu me preocupo muito mais me incomoda muito mais hoje ver meu armário cheio de comida, né? Ver o meu guarda-roupa cheio e eu ter meu dinheiro para minhas necessidades básicas, para minha saúde, para minha alimentação, para o meu transporte, e saber que no mundo inteiro tem pessoas morrendo de fome, morrendo de frio, jogadas ao léu. Eu não sou nenhum santo, eu só estou dizendo que é uma questão que me incomoda mais. Meu foco é mais nisso. Meu foco é mais nessa questão. Eu preciso crescer mais nisso, de que estar agora mudando meu foco e levando meu dia inteiro fazendo esforços para não comer carne. Cada coisa terá seu momento.
Cada coisa terá seu momento. Quantas pessoas morrem para que eu tenha as coisas que eu tenho? Pessoa que trabalha na indústria do petróleo morre lá no acidente. Outros que estão mergulhando ou pescando em alto mar para trazer o peixe morre lá num barco, numa tempestade. Policiais morrem na rua tomando tiro de outras pessoas que ainda estão nessa violência para proteger-me, para manter uma ordem social em minha cidade. Quantas pessoas morrem por mim no dia a dia? Né? O animal também morre por nós. Essa ideia de imposição da fé para parar de comer carne ou para parar de outras coisas, né? É muito parecida com a proibição de uso de contraceptivo. Aquela pregação de que só devemos fazer sexo para procriar, que está na Bíblia. Tem religião que é assim. Né? Teve uma época que o Papa anterior tirou Daniela Mercury lá de um evento que ia ter no Vaticano, tirou ela porque ela, ao mesmo tempo, estava fazendo aqui no Brasil uma propaganda da camisinha. Então, se a gente for seguir pregação religiosa, a gente tem que parar de fazer sexo apenas pelo prazer. Tem que fazer sexo só para procriar. Outra questão. Está lá no Livro dos Espíritos e ele dá a mesma resposta para a carne. Ele mostra que é um processo, ele mostra que é uma atual condição nossa, mas mostra que no futuro respeitaremos muito mais a energia sexual que a energia da vida. Ele mostra também da mesma forma. Então, para sair dessa fase de alimentação da carne e dos animais, precisa-se de um momento certo, que deve acontecer naturalmente, sem uma autoimposição, por pregação religiosa, por amor, muitas vezes equivocado aos animais. Não estou dizendo que o amor aos animais é equivocado, não é isso. Às vezes a pessoa não está amando o animal, não. Ela está pensando, mas ela está só seguindo a cobrança religiosa. Então, gente, evitemos, e eu estou falando para eu ouvir também, evitemos criar culpas. Vamos nos trabalhar para o crescimento na direção do amor, do perdão. Vamos acabar aquela inimizade com o irmão que mora dentro de sua casa. Vamos tratar com gentileza aqueles que nos procuram, os mais fracos, fracos intelectualmente, fracos, mais fracos financeiramente ou fisicamente. Vamos botar atenção na gentileza, no servir ao próximo em suas necessidades, não em suas vontades supérfluas. Eu estou falando nas necessidades. É um foco muito mais brilhante. Agora, se você já parou de comer carne tranquilamente, ótimo. Um processo a menos para você. Um grande abraço. Eu sabia que esse vídeo ia ser grande. Eu vou sempre fazer esses vídeos aqui, tá bom? Quem ainda não seguiu aí, ó, siga esse canal, que vai ser sempre um bate-papo assim. Gente, tudo que eu falei aqui é a minha leitura. Me perdoem quem não concordar e podem me corrigir e comentar. Um grande abraço a todos aí.